Boa noite, amigos. Hoje é uma reflexão diferenciada, num ambiente diferenciado, porque imprevistos aconteceram, mas trabalhamos hoje um conteúdo, preparamos para nossas reflexões, que está no Evangelho de Mateus e também está no Evangelho de Lucas, e que está citado no capítulo do Boa Nova que nós estamos estudando. É o penúltimo parágrafo, quando Jesus então se reúne com Tadeu, está conversando com Tadeu, e aí Tadeu pergunta para Jesus o que deve fazer, né, para que ele possa desenvolver o mesmo trabalho que Jesus desenvolveu, no sentido de ajudar as pessoas que se encontravam com problemas de obsessões graves. Então Jesus explica a ele que ele tem que encher o coração com amor, né? Que somente palavras não conseguem trazer luz e consciência a um ser que está envolvido em processos de ódio, de ressentimento. Então, Jesus explica a Tadeu que é necessário um amor, um sentimento sincero e puro. E aí, muito interessante, nós vamos fazer um paralelo disso com a obra de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Nas obras de André Luiz, sempre que André Luiz encontrava algum caso muito difícil de obsessão, ele ficava muitas vezes indignado, porque os benfeitores não iam até lá e não dissuadiam, né, o espírito obsessor para que deixasse o comportamento de perseguição para com a vítima, entre aspas, né? E os benfeitores sempre diziam a André Luiz que não é a golpe de palavras que se consegue converter, né, sentimentos de ódio, de perseguição. E André Luiz ficava indignado. E então como fazer? E sempre os benfeitores analisavam que iam e convocavam, até mentalmente, seres do sexo feminino que acabavam a corpo junto aos espíritos obsessores, e eles então diluíam as perseguições, as buscas, né, no que se referia ao processo de obsessão. Então, há dois casos muito claros que dá para a gente citar sobre isso. Um é da irmã Clara, numa das obras de André Luiz, e outra é daquele que nós já citamos no estudo passado, do livro Libertação, né? Em que Matilde, que é mãe, e Gúbio, que é o benfeitor espiritual, chama de irmã Matilde. Então é sempre uma figura feminina, uma irmã, que é a designação que na obra de Francisco Cândido Xavier traz essa questão do coração vivenciada, e não só cerebrada e só falada, mas vivenciada mesmo nos movimentos mais sinceros, vibracionais, de sintonia com o alto, para poder interagir com almas que estão adoecidas, né? Do sentimento adoecido. E nesse momento em que Jesus conversa então com Tadeu, Jesus fala que é necessário que Tadeu enchesse, né, o seu coração. Não só enchesse o cérebro, a fala, mas o coração. E vivenciasse o que ele estava, pelo cérebro, conhecendo do Evangelho,
Então é necessário edificar, né? No próprio coração, construir no próprio campo dos sentimentos uma vivência de aproximação com o que conhecia e com o que sentia e com o que realizava. Dessa forma, então, Jesus finaliza o diálogo com Tadeu e o espírito Humberto de Campos, no final do capítulo 7 do livro Boa Nova, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, faz um paralelo daquele diálogo com Tadeu a uma fala de Jesus que ficou registrada em Mateus e ficou registrada em Marcos. E a fala é o seguinte, é objeto das nossas reflexões no dia de hoje. Diz o Evangelho de Mateus, com um adendo que termina um pouquinho maior, comparado com o de Lucas. Então, eu vou me ater na de Lucas em primeiro momento e depois a gente comenta a diferença que tem em Mateus. Muitos de vocês vão se lembrar desse trecho do Novo Testamento, que é o seguinte: o espírito imundo, que é assim que é a fala que é colocada no Novo Testamento, não com sentido pejorativo como a gente tem hoje, mas no sentido de que espíritos que ainda não têm uma pureza, né, de sentimentos, então espíritos imundos, são então convocados a deixarem a casa mental, né? Porque as obsessões é feita a nível de mente, de pensamento, não é a nível de entrar dentro do corpo, como é a linguagem, né, que se tem no Novo Testamento, né? Então, que os espíritos obsessores, sendo despejados da casa mental, quer dizer, por mudança de casa mental da vítima, eles são como que despejados. E diz a fala do Evangelho que eles ficam então a vagar, mas não ficando satisfeito, porque o espírito obsessor é sempre alguém que traz uma motivação de persistência, né? Então que esse espírito obsessor, ele vaga, no entanto ele volta. Em dado momento ele volta, porque o processo de deixar de perseguir, ele perpassa pelo espírito obsessor, o que está equivocado. Reconheça a sua falha, reconheça o seu erro, reconheça que o sentimento está equivocado e mude o comportamento. E nisso, muitas vezes demora por conta de estar na vontade do ser, porque Deus não usa de violência, lembram-se, para mudar a ninguém. Ele usa os filtros do amor e do tempo, né? Então fala o texto de Lucas e de Mateus que ele, voltando, encontra a casa ornamentada e varrida. Fica desconfortável, sai e traz mais 7. Lembram-se dessa fala? Então a gente quer trabalhar essa questão da casa ornamentada e varrida, que quer dizer que a casa mental, a casa do coração, encontra uma edificação, uma formação diferente do que antes, quando habitava o espírito obsessor. Então ele não encontra mais aquele mesmo clima, aquele mesmo ambiente. Não encontrando mais aquele ambiente, ele fica desconfortável. Mas como o processo que move as obsessões é um amor transviado, né? É um amor equivocado, que é chamado de ódio, e o tamanho do ódio é o mesmo tamanho do amor, entre aspas, que se tinha, o amor humano, o amor egóico, o amor egoístico que se tinha e que não foi correspondido de alguma forma. Então é o que vira a perseguição e o que redunda não só na perseguição, mas como fazer justiça com as próprias mãos, né? Então quando ele volta, né, no processo de ter sido desalojado, porque já está numa constituição diferente a mente, já se pensa em outras coisas, já se sente outras coisas,
Então ele chega e presencia uma casa limpa, varrida, ornamentada, com outros hábitos, outros pensamentos, outros sentimentos. Ele não se sente confortável. Mas como o sentimento dele não muda na mesma proporção do que aquele que sofre, né, passa a buscar caminhos e, portanto, pelo sofrimento, se reajustando e buscando soluções para as dificuldades. Então, o que faz normalmente os seres que não veem a sua ideia, o seu querer doentio realizado? Ele busca ajuda, busca mais 7 para retornar. Qual é a lição que fica aí? A lição que fica é que nós temos que manter a casa do coração, a casa do sentimento, juntamente com os pensamentos, em constante vigiai, observai e orai. Quer dizer, em constante estudos, reflexões, meditações, ações e sentimentos no bem. Porque os processos de obsessão são como processos comuns de vício humano. Então não existe ex-alcoólatra, não existe ex-viciado. Dia após dia, o ser consciente, operar, agir, para que o pior não aconteça. E a diferença que tem no texto de Lucas e no texto de Mateus é que Mateus ainda traz um adendo no final, dizendo o seguinte: essa é a sina da atual geração. Olha que bacana. Jesus então fazia uma profecia, né? Uma profecia que, como toda profecia, não tem que ser executada. As profecias são ditas para que sejam evitadas. A nossa geração atual é a geração de que tenta-se, tem os movimentos iniciais, no momento de situação de sofrimento, no momento de dor, de se procurar, né, o alívio, de se procurar a cura. Mas é uma marca registrada da nossa atual geração, do nosso atual momento evolutivo, de que a hora que cessa a dor, a gente relaxa. A gente passa não mais a se observar, a se ver e continuar nos mesmos processos de disciplina de um ser que é comprometido com a lei de ação e reação e, portanto, vai receber dessa lei na mesma intensidade do que foi plantado. Então, se foram anos, séculos, encarnações plantando um equívoco, que é levar um outro ser a ter sentimentos de um amor doentio, que é o ódio, né? Porque a energia é a mesma, só o sentido que é contrário. Porque a energia do sentimento é a mesma, de amor e de ódio. Só o sentido e a intensidade que é equivocada, que é doentia. E passemos a analisar que o ódio é quando o amor não foi correspondido, né? Nos diferentes níveis, né? Seja não fazendo o que o outro ser queria ou traindo aquele sentimento que o outro ser tinha. É sempre nesse nível. Em várias dimensões, não é só marido e mulher, por exemplo, um filho que traiu a confiança de um pai, levando a desenvolver um sentimento equivocado de vingança, de perseguição, né? E aí, a advertência de Mateus nos faz pensar no nosso momento de agora, que é o momento de não sermos essa geração a que Mateus fez a anotação no seu evangelho, que foi uma previsão de Jesus, de que nós nos relaxaríamos
quando o movimento inicial do sofrimento fosse vencido. Porque o nosso processo de crescimento, ele é contínuo, é igual à natureza. É um fluxo contínuo e não se deve interromper com preguiça, com indolência, com acomodação, quando o estentor das dores passarem, porque novas virão. Esse é um processo natural de crescimento. A natureza, ela tem expansão e retração. O próprio universo mostra isso. As galáxias se expandem e se retraem. Os orbes, por exemplo, a Terra, tem processo de expansão. Daqui 4 bilhões e meio vai ter de retração e de dissipação dessa energia para outros orbes serem formados. E o que é uma lei? Que o que acontece no macro acontece no micro, e o que acontece no micro acontece no macro. A gente pode fazer essa comparação com nossas células. A menor unidade viva, tudo que acontece nela acontece no organismo todo, né? Então é a célula que respira, é a célula que reproduz, é a célula que faz o processo digestório, é tudo que acontece no maior acontece no menor. Então a lição nos chama atenção para isso, para nos olharmos e cuidarmos com boa vontade, com perseverança da nossa casa mental. E não nos deixemos enganar pelo canto da sereia, porque essa forma de abordagem da advertência, das obsessões relatadas ali por Jesus, e dos encontrando a casa mental varrida, o espírito obsessor chama mais 7, não precisamos também colocar isso em termos de culpabilidade de um ser ou de um grupo de seres. Mas vamos aqui fazer agora uma análise em outro nível, como por exemplo, os pretensos religiosos, né? Vamos falar agora dos falsos cristos e falsos profetas, no verdadeiro sentido básico da palavra, em que eles aprendem a lidar com esses conhecimentos, a conhecer isso. Então eles ornamentam a sua casa mental, eles ornam, só que não prestam a atenção nos 7 outros espíritos obsessores que podem acometer a sua casa mental e do coração, que é o espírito da vaidade, por achar que sabe alguma coisa, pelo espírito da indiferença, na qual vendo outros seres que são menos esclarecidos e ele um pouco mais, achando-os inferior a ele. O espírito da soberba, de achar que nunca vai acontecer mais nada com ele. Está dando uma ideia da interpretação de Lucas e Mateus quando relatou o ensino de Jesus, dizendo para que quando um espírito imundo se afasta, e aqui se afastou o espírito imundo da ignorância, da falta do conhecimento, mas que prestemos atenção em nosso íntimo para que outros 7 não nos acometa. Vaidade, orgulho, indiferença, descrença, soberba, achando-nos mais do que Deus e invertendo a ordem natural das coisas, provocando mais escândalos do que antes, porque tem essa fala. Fica pior do que era antes. Deu uma ideia da fala final que tem do capítulo 7, que encerramos hoje as nossas reflexões do livro Boa Nova. Que nos observemos, que estejamos atentos para as sutilezas dos nossos pensares, dos nossos agir, dos nossos sentir.
para que as nossas ações não sejam inversas às leis que regem a harmonia, o belo e o harmonioso. Gratidão pela paciência de vocês e nos encontraremos então na segunda-feira, iniciando o capítulo 8 das nossas reflexões semanais do livro Boa Nova. Paz a todos.